Você já sentiu que, por mais que tente ser forte, algo sempre acaba quebrando você por dentro? Por que uma única crítica pode destruir sua paz? Por que uma rejeição ou uma traição parecem doer mais do que deveriam? E há algo ainda mais inquietante. E se a dor real não vier dos outros, mas de algo que já vive dentro de você? Fique até o final, porque depois disso nada nem ninguém voltará a ferir você da mesma maneira. Existe um tipo de dor que não deixa marcas visíveis. Não se vê no rosto quando você sorri diante dos outros. Não aparece nas conversas casuais, nem nas fotos que você posta nas redes sociais. É uma dor silenciosa, escondida atrás de uma aparência forte, atrás da frase automática de "estou bem", que você repete mesmo quando sabe que não é verdade. Talvez isso já tenha acontecido com você. Um comentário aparentemente pequeno que fica martelando na sua mente por horas. Uma rejeição que desperta dúvidas antigas. Uma traição que, embora você tente ignorar, volta repetidamente à sua cabeça quando você está sozinho. E então surge aquela sensação incômoda de fragilidade, como se todo o esforço que você faz para se manter firme se quebrasse em silêncio. Muitos de nós aprendemos a agir como se nada nos afetasse, a seguir em frente rapidamente, a não demonstrar fraqueza. Nos ensinaram que ser forte significa aguentar sem dizer nada, nos distrairmos, nos mantermos ocupados para não sentir demais. Mas enquanto aparentamos estabilidade, algo lá dentro continua acumulando peso. E o mais exaustivo não é a dor em si, mas fingir que ela não existe. Sorrir quando na verdade você está cansado. Ouvir os outros enquanto uma parte de você está desmoronando por dentro. Tentar se convencer de que já passou, quando na realidade você apenas a escondeu. Esse desgaste silencioso faz com que, com o tempo, qualquer coisa pareça grande demais. Uma crítica inocente é sentida como um ataque. Um silêncio é interpretado como rejeição. Uma pequena distância emocional se torna a prova de que você não é suficiente. Não porque você seja fraco, mas porque está carregando há tempo demais algo que nunca encarou de frente. E aqui começa o ponto de virada. Porque há algo que quase ninguém nos ensinou. Tentar evitar a dor não a elimina. Às vezes, apenas a faz crescer em silêncio. Desde pequenos aprendemos a mesma lição repetidamente. Evite a dor, distraia-se, mantenha-se ocupado. Não pense demais. Seja forte. Não chore. Não mostre fraqueza. E sem perceber, começamos a construir uma vida inteira em torno dessa ideia. Quando algo dói, buscamos rapidamente uma saída. Trabalho excessivo, entretenimento constante, redes sociais, conversas superficiais, qualquer coisa que nos permita não sentir. Acreditamos que nos afastar da dor nos tornará mais fortes. Mas o que realmente acontece é o contrário. Quanto mais você tenta fugir da dor, mais poder dá a ela. Porque a dor que não é encarada não desaparece. Ela apenas muda de lugar. Esconde-se. Transforma-se em tensão interna, em ansiedade silenciosa, em reações exageradas que nem você mesmo entende. O que você evitou sentir em um momento, volta mais tarde, mais intenso, mais difícil de ignorar. Muitas pessoas passam anos inteiros fingindo estar bem. Sorriem, trabalham, seguem em frente, mas por dentro as feridas continuam abertas. E como nunca se permitiram olhar honestamente para o que sentiam, cada nova experiência acaba tocando nesse mesmo ponto sensível. Evitar suas emoções não é força, é uma prisão. Porque quando você não reconhece o que há dentro de si, suas emoções começam a controlá-lo das sombras. Você reage sem entender por quê. Defende-se antes de ser atacado. Fecha-se antes de ser ferido. E aos poucos constrói uma versão de si que parece forte por fora, mas que se sente esgotada por dentro. A verdadeira força não consiste em agir como se nada doesse. A verdadeira força começa quando você se permite ser honesto consigo mesmo, mesmo quando isso incomoda. Quando você para de fugir e decide olhar. E aqui surge uma revelação importante. Não é exatamente o que os outros fazem que mais te fere. O que dói de verdade é outra coisa. Algo mais profundo. Algo que já estava lá antes do comentário, antes da rejeição, antes da traição. E entender isso muda completamente a forma como você vivencia a dor.
Há uma ideia que pode mudar por completo a maneira como você entende a dor emocional. Não é realmente o que os outros fazem que mais te fere. É o que essas ações despertam dentro de você. Uma palavra pode parecer pequena para alguém e devastadora para outra pessoa. Um silêncio pode passar despercebido para um e ser sentido como abandono para outro. Por que isso acontece? Porque cada experiência toca em algo diferente, dependendo da história que carregamos dentro de nós. As palavras de alguém, sua rejeição ou mesmo sua indiferença não criam a dor do zero. Apenas ativam algo que já existia. Talvez uma lembrança antiga de não se sentir suficiente. Talvez uma ferida relacionada a não ser escolhido. Talvez uma sensação profunda de não ser amado ou valorizado como realmente queria. Por isso, algumas pessoas desabam diante de situações que de fora parecem pequenas. Não é o momento presente que pesa tanto. É a ferida oculta que esse momento toca. E enquanto essa ferida continuar sem ser reconhecida, você continuará reagindo da mesma forma repetidamente. Não porque a vida queira te castigar, mas porque aquilo que não é curado continua buscando atenção. Você não precisa se tornar frio. Não precisa deixar de sentir, nem deixar de amar. A solução não é construir muros mais altos. A solução é entender o que está acontecendo realmente dentro de você quando algo dói. Quando alguém te fere, em vez de olhar imediatamente para fora, há uma pergunta mais poderosa que você pode se fazer. Que parte de mim está reagindo agora? O que estou acreditando sobre mim mesmo neste instante? Talvez uma voz interna diga que você não é suficiente, que não merece amor, que não é digno de ser escolhido. Essas crenças são as verdadeiras fontes da dor, não necessariamente as pessoas que as ativam. E quando você começa a compreender isso, algo começa a mudar lentamente. Você para de levar tudo para o lado pessoal. Para de reagir automaticamente. Começa a ver a diferença entre o fato externo e a história interna que sua mente constrói. E é aí que surge uma pergunta simples, porém profundamente transformadora. Uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você responde à dor. Quando alguém te fere, o impulso automático costuma ser reagir, defender-se, atacar, fechar-se ou fingir que nada aconteceu. Mas existe um pequeno espaço entre o que acontece fora e a forma como você responde. E esse espaço pode mudar toda a sua vida se você aprender a usá-lo. Na próxima vez que algo te magoar, pare um instante e faça a si mesmo uma pergunta simples. Por que isso me atingiu tão forte? Não para se culpar, não para justificar a outra pessoa, mas para entender que história você está contando dentro de si naquele momento. Talvez você diga a si mesmo que não é suficiente. Talvez acredite que estão te rejeitando porque você não vale o bastante. Talvez sinta que não é digno de amor ou de respeito. Essas narrativas internas são as que amplificam a dor. Quando você identifica a história, recupera o controle, porque começa a compreender que nem tudo o que sente vem do presente. Muitas emoções são ecos do passado, reações aprendidas, velhas interpretações que se ativam automaticamente sem que você perceba. Fazer a si mesmo essa pergunta não elimina a dor imediatamente, mas muda a sua posição diante dela. Você deixa de ser uma vítima das suas reações para ser um observador consciente do que ocorre no seu interior. E aos poucos algo interessante acontece. Você para de reagir a partir da ferida. Começa a responder a partir da consciência. Isso não significa que você não sinta. Significa que entende o que sente. E quando você entende, algo começa a se soltar. Porque o verdadeiro começo da paz não chega quando você consegue que os outros se comportem como você quer. Chega quando você para de tentar controlar o que nunca esteve sob seu controle. E esse é o próximo passo. A verdadeira paz começa em um momento muito concreto. Quando você para de tentar controlar como os outros te tratam. Durante muito tempo acreditamos que, se formos bons o suficiente, gentis o suficiente, inteligentes ou bem-sucedidos o suficiente, ninguém poderá nos ferir. Vivemos nos esforçando para nos encaixar perfeitamente, pensando que assim evitaremos a dor. Mas as pessoas são imprevisíveis.
Não importa o quanto você se esforce, não poderá controlar as decisões delas, suas palavras nem seus silêncios. E quando tenta fazer isso, acaba exausto, porque está lutando contra algo impossível de dominar. A liberdade surge quando você entende que não pode controlar o que os outros fazem, mas pode decidir quanto poder dá a eles sobre o seu mundo interior. Essa mudança parece pequena, mas transforma tudo. Quando algo te incomoda, você não precisa mais reagir automaticamente. Você pode pausar, respirar, observar o que está acontecendo dentro de você. Perguntar-se que história está contando. De onde vem realmente essa emoção? Em vez de ignorar o que sente ou explodir sem pensar, você se permite ouvir. Esse espaço de pausa é poder, porque quebra o ciclo automático que durante anos te fez sofrer sem que percebesse. Muitos passam a vida tentando controlar o exterior para se sentirem seguros, mas a verdadeira segurança não nasce do comportamento dos outros. Nasce de conhecer sua própria mente e entender suas reações. Quando você faz isso, começa a parar de levar as coisas para o lado pessoal. Não porque as pessoas importem menos para você, mas porque você entende melhor o que acontece dentro de si. E aí, algo muda silenciosamente. Você para de agir pelo medo. Para de se esconder atrás de uma máscara. Para de fingir que está tudo bem quando não está. Porque pela primeira vez, você está disposto a ouvir o que suas emoções realmente querem te dizer. E isso nos leva a uma ideia que muda completamente a forma como você vê a dor. Suas emoções não são o inimigo, são mensageiras. Durante muito tempo, você talvez tenha pensado que suas emoções eram um problema. Algo que deveria ser controlado, escondido ou desligado o quanto antes. Mas a verdade é que suas emoções não estão aqui para te destruir. Estão aqui para te mostrar algo. São mensageiras. Cada vez que algo te dói, sua mente e o seu corpo estão sinalizando um lugar que ainda precisa de atenção. Uma parte de você que ainda não foi ouvida. Uma ferida que continua esperando para ser compreendida. Quando você ignora suas emoções, elas não desaparecem. Voltam repetidamente, cada vez mais fortes, buscando que você finalmente olhe para elas. Por isso, certas situações parecem se repetir na sua vida. Não porque você tenha má sorte, mas porque há algo dentro de você que continua sem resolução. O processo de cura começa quando você decide ouvir de verdade. Quando algo te afetar, não corra imediatamente para se distrair. Não se apresse em racionalizar, nem em fingir que não importa. Pare, respire, observe. Se puder, escreva o que sente. Dê espaço. Permita que essa emoção fale sem julgá-la. Quanto mais honesto você é consigo mesmo, mais forte você se torna. Porque você não precisa mais se esconder. Não precisa mais fingir. Começa a construir uma relação real consigo mesmo. Uma relação baseada na verdade e não na aparência. E aos poucos, você começa a entender algo profundo. A dor não é um castigo. É um sinal. Uma porta para o autoconhecimento e o crescimento. Você não precisa se tornar mais frio. Não precisa levantar muros mais altos para se proteger. O que você realmente precisa é derrubar os muros que o separam da sua própria verdade. Quando finalmente você encara a sua dor de frente, quando a reconhece sem fugir, algo muda. Ela perde o poder. Para de controlar suas reações, porque agora você entende de onde ela vem. E quando você entende, ninguém pode usá-la contra você. Aí começa a verdadeira liberdade interior. Agora chegamos ao encerramento final. Quando finalmente você se atreve a olhar para a sua dor sem fugir, algo profundo muda dentro de você. Não porque o mundo exterior deixe de existir, nem porque as pessoas deixem de cometer erros, mas porque você já não reage a partir da mesma ferida. Você começa a entender que a força real não é não sentir. A força real é compreender o que você sente. Você não precisa mais aparentar dureza para se proteger. Não precisa construir muros mais altos, nem se tornar alguém frio. Pelo contrário, você se torna mais consciente, mais presente, mais honesto consigo mesmo. E essa consciência muda a maneira como você vivencia tudo. As palavras dos outros deixam de definir o seu valor. A rejeição deixa de parecer uma sentença. A traição deixa de te destruir por dentro,
Porque agora você sabe que o que realmente importava era a história que você contava sobre si mesmo. E essa história não é mais escrita a partir da ferida. Você se torna intocável, mas não porque nada te afete. Você se torna intocável porque entende, porque sabe observar suas emoções em vez de se deixar arrastar por elas. Porque já não luta contra a dor, mas a ouve e a transforma. A verdadeira liberdade não é viver sem emoções, é viver sem medo de senti-las. E quando você alcança esse ponto, algo poderoso acontece. O mundo pode continuar sendo imprevisível, as pessoas podem continuar sendo imperfeitas, mas você já não depende disso para manter a sua paz. Porque agora a paz vem de dentro. E quando você faz as pazes consigo mesmo, ninguém pode usar sua dor contra você outra vez.